ligados aqui na NBAZ. Galera, a professora Otávio tá aqui pra gente fazer aquele batidão, como o prof sempre fala, né? Bate-bola aqui, rapidez, sobre o que nós vimos na aula anterior. E essa aqui é a nossa aula 33.2, falando de ranicultura, um alinhamento aí em questão dos sistemas de criações. Joga lá, produtor. É isso aí. 33.2, ranicultura parte 2, nós falamos sobre o quê? Destacamos nas aulas, ou demos ênfase nas características dessas rãs, desses animais que são anfíbios, e falamos do manejo de criação, dos cuidados da instalação, da atenção que deve ser devida a cada estágio do desenvolvimento desses animais, tá bom? Que passam por metamorfoses. Então vamos lá em cima das características das rãs. São animais vertebrados de vida aquática e terrestre. Isso aqui faz muita diferença. Para outras criações, eu preciso de água para que esses animais simplesmente se alimentem dessa água, bebam a água, mantenham-se nutridos, perfeito? Aqui, no caso das rãs, faz parte, eu preciso da água disponível, porque esses animais vão ficar uma boa parte da vida deles na água, ou vão precisar ainda nos estágios adultos da água novamente para o seu estágio de reprodução. E eu preciso de um ambiente úmido, sim, de uma determinada temperatura e úmido, porque esses animais têm o que nós chamamos de respiração cutânea, através da pele, a respiração pulmonar. Essa respiração aqui... Ai, gente, cadê a caneta vermelha? Ô, coisinha chata essa caneta. Tu tá rindo, né? É, dá vontade de... Ó, tá doida, é? Tem hora que ela encrespa com a gente que é uma beleza. Ah, agora vai. Então, a respiração... Não ri não, criaturas. Até os alunos estão rindo aqui. Eu tô ouvindo vocês rindo aí do fundo, viu? Então, respiração cutânea e pulmonar, ela é na fase terrestre. Aqui a branquial, vou colocar diferentezinha assim, ó. A branquial é aqui, ó, nesse estágio aquático. Esse período de vida, desenvolvimento aquático, tá bom? Esses animais são carnívoros, ou seja, eles vão se alimentar de pequenos, né, vertebrados, vão se alimentar de artrópodes, enfim. Eles têm uma língua presa na região da boca que faz com que eles lancem essa língua longe e capture certeiramente o seu alvo, né? E aí consigam fazer a ingestão desse alimento. Possui uma fecundação externa. O que é a fecundação? É a fecundação, é o encontro dos gametas, né? Do gameta masculino e feminino, dos óvulos e o espermatozoide. Isso. Mas ele ocorre no ambiente aquático, no ambiente fora do corpo da fêmea. Como a gente vai ver em outros animais, é interno. Mas esse aqui é externo, no ambiente aquático. Tá vendo a importância disso? E eles são pecilotérmicos. Então, mesmo na fase adulta, esses animais vão estar ali na água, né, fazendo os nadinhos dele, mas eles vão ter que na estrutura reprodutiva, no setor reprodutivo, ou seja, no setor de criação, no ranário, eles vão ter que ter aquelas superfícies secas, né? A gente mostrou várias imagens aí, vários tipos de setores de ranicultura, mas tem que ter aquela parte seca. Ou você vai usar aquelas garrafinhas PET para colocar algo em suspensão, para eles poderem estarem ali, para fazer esse controle térmico. Isso vai ser importante no ambiente, né, nesse ranário. A temperatura vai influenciar que eles venham para essa superfície mais seca. E nessa fase de vir, nesse momento de vir para a superfície seca, eles vão ser induzidos a sentir mais fome por causa da temperatura, eles vão aumentar o seu processo metabólico e, consequentemente, vai dar fome. Gente, eu tenho que desacelerar o metabolismo para ver se eu não tenho fome. Olha, Marzinho, é uma boa, né? Como é que eu vou fazer isso? Ai, Jesus, então tá. Aí esses animais psilotérmicos, então, vão estar regulando essa temperatura. Eles vão sair da água, vão estar se aquecendo novamente na parte seca e, consequentemente, vão se alimentar nesse estágio aí dentro dos ranários, tá bom? E a gente falou da criação também, que os produtos da ranicultura podem ser a carne, a pele, os girinos
oozímio, que são juvenis, necessitam de água de qualidade, adaptam bem ao clima quente e úmido, e a criação que está mais característica da nossa região é a intensiva, tá bom? Aquelas onde os animais vão ficar ali presos, né? Certinho? E também existe a semi-intensiva, onde você vai ter a disponibilidade, ou eles vão ficar presos, isolados em um espaço mais aberto para eles poderem terem as suas atividades. Perfeito, galera? Então, a gente vai dar aquele tempinho para que você faça a sua atividade. Já já a gente retorna solucionando e resolvendo cada uma delas. Tchau, tchau! É isso aí, galera. Você conseguiu olhar aí as suas questões. Tenho certeza que você leu bastante, prestou atenção na aula e conseguiu executar. Mas agora a gente vai dar aquela, né, trabalhada uma a uma em cada uma das questões. E a gente sempre ressalta que elas não precisam estar idênticas, mas elas precisam estar dentro do contexto. Certinho, eu estou falando de reprodução, aí você me vem lá com alimentação, né? Não está coerente, então a gente vai para o foco. Joga lá, nosso diretor, a nossa primeira questão. Questão de número 1, gente, diz o seguinte: as principais espécies de rãs utilizadas para a produção de carne pela ranicultura são as rãs leopardo, a rã verde, a rã americana e a rã touro, tá? A ranicultura já é praticada pelos brasileiros desde a década de 30. A única espécie utilizada pelos ranários comerciais brasileiros é a chamada rã touro, ou seja, o nome específico dela, né, é Rana catesbiana. Em qual sistema de produção as rãs alcançaram o melhor êxito aqui no nosso Brasil? Porque em algumas outras regiões a gente tem 3 sistemas de produção, não é? O extensivo, os animais ali vivem livres, o semi-extensivo, onde existe a parte eles ficam presos e a parte que ficam mais livres, né? E o intensivo, quando eles ficam o tempo todo fechadinhos num lugar onde você vai disponibilizar tudo aquilo que ele necessita para o seu desenvolvimento, tá certo? Agora eu quero saber qual é a que teve mais êxito aqui no Brasil. Então ali a gente tem, ó, A, sistema semi-intensivo, B, intensivo, C, extensivo, D, semi-extensivo e E, sistema de cativeiro. Quando a gente fala assim, sistema de cativeiro, a gente está mais aqui associado ali ao sistema intensivo, né? Tá mais assim, enfim. E aí nós temos esses 5, né? Sendo que a gente descarta aí alguns já porque não tem, né, em si, semi-extensivo, tá? E aí a gente vai ficar com esses demais. Então, qual a alternativa correta? Em qual que a gente teve melhor êxito, né? A alternativa B, em que você, aqui no Brasil, a rana catesbiana, ela é melhor criada, né, os ranários no sistema intensivo, onde você vai disponibilizar a ração, a água, só que você precisa de uma boa higienização, uma boa qualidade dessa água, todos os cuidados necessários para que, durante o desenvolvimento desses animais, eles alcancem o ganho de peso satisfatório, a produtividade dessa desova aí, que tenha uma percentagem mínima aí daqueles que não vão vingar, né, vamos dizer assim, para aqueles que vão vingar, para eu que tenha uma produtividade da carne, ou mesmo que seja meu interesse da pele, que eu tenha uma boa produtividade nesse sentido. Perfeito? Então, aqui foi o sistema intensivo. Vamos para a próxima questão. Os anfíbios constituem uma classe de animais vertebrados e pecilotérmicos. A característica mais marcante desses seres vivos é o seu ciclo de vida, dividido em 2 fases, né? A fase aquática e a fase terrestre. As rãs pertencem a esta classe de vertebrados. Marque a alternativa correta quanto ao tipo de fecundação. Então, você vai observar isso. Qual é o tipo de fecundação e a respiração desses animais na fase terrestre. Porque lembra que ele tem os 2 ciclos de vida, tá bom?
Então, na fase terrestre, qual é o tipo de respiração e qual é o tipo de fecundação desses animais? A gente destacou isso bastante. Olha lá. Então, vou colocar todas aqui e a gente vai ver. Vamos lá. Letra A, autofecundação e respiração cutânea e pulmonar. Bom, a nível de respiração, na fase terrestre, a respiração cutânea e pulmonar é a opção correta. Porém, contudo, todavia, quando ele fala de autofecundação, aí sabe quem a gente lembra? Das minhocas, né? Das minhocas não, de alguns caramujos, que eles fazem um processo de autofecundação. Ou seja, esses animais que realizam a autofecundação são chamados de hermafroditas. Por quê? Porque eles vão ter tanto produção de óvulos quanto de espermatozoides no mesmo indivíduo. E aí, consequentemente, esses espermatozoides vão fecundar os óvulos que estão nesse indivíduo hermafrodita. Não é o caso dos nossos anfíbios, das rãs em que a gente está tratando aqui, porque eles são dioicos e não monóicos ou hermafroditas, como a gente está aqui na opção para autofecundação, tá certo? Então, já descarto isso aqui. Aí tá dizendo aí, ó, fecundação externa, beleza. É fecundação externa. Esse encontro ocorre no ambiente aquático. Só que a fecundação não é, a respiração não é só cutânea. Então, também vou descartar essa opção. Aí tá falando de fecundação cruzada. Aí sim, aqui eu lembro das minhoquinhas, que eles produzem os dois gametas, só que eles se aproximam, né? E nessa aproximação eles trocam. O espermatozoide de um vai fecundar o óvulo na outra minhoquinha. Por isso que a gente chama de fecundação cruzada e não de autofecundação, como acontece em algumas outras espécies hermafroditas ou monóicas, tá? Então já descartei também. E outra, que é só branquial aqui. A gente está falando da fase terrestre. A respiração branquial é restrita para o ambiente aquático. Então não confere. A letra D, interna, já descartei, porque eu já disse que a fecundação externa, esse encontro ocorre no ambiente. Então, só nos resta a letra E. Fecundação externa, os gametas vão se encontrar no ambiente aquático, vai ocorrer a fecundação e eles vão ter na fase terrestre a respiração cutânea através da pele e a respiração dos pulmõezinhos, tá bom? Tranquilinho? Letra E de alunos espertos. Vamos lá para a nossa questão de número 3. A ranicultura é considerada um sistema bastante promissor. Por quê, professora? Uma vez que as rãs se proliferam rápido e se adaptam bem ao clima quente e úmido de várias regiões do Brasil. A implantação não necessita de grandes investimentos, pois a sua maior necessidade é a água de qualidade. O que deve ser imprescindível? Vamos descartar não, né? Só quero falar descartar. Destacar. Quero o verdinho mais claro. Deixa eu ver se tá falando. O que deve ser imprescindivelmente observados antes da implantação da ranicultura em uma propriedade? Deixa eu apagar esse negócio aqui. Ok. O que eu preciso observar? Eu preciso fazer essa observação antes de eu comprar ali as minhas matrizes para começar o processo de reprodução na minha propriedade. O que eu preciso observar antes disso? Olha aqui. Primeiro, você precisa manter um diálogo prévio com pessoas que já tenham esse tipo de criação por um tempo já satisfatório. Eu já trabalho com a ranicultura 2 anos, 5 anos, 10 anos, 11 anos, e aí eu tenho assim, olha, um rendimento X, eu consegui isso, tive problemas nisso, naquilo. Então, quando você tem esse diálogo, você consegue se antecipar, certo? A algumas situações, alguns problemas no percurso.
porque alguma coisa que já deu errado ali, eu já vou evitar na minha propriedade, já vou evitar na minha criação, já não deu certo. Mas também pode acontecer, né? De aquilo que não deu certo lá, pode no A, pode se dar muito bem aqui no B. Depende, porque tem várias situações ali também no ambiente, né? Disponibilizar água de qualidade, isso aqui não tem como. Se eu não ofertar essa qualidade, eu não vou ter a girinagem, eu não vou ter esse período de desova satisfatório, eu vou ter um baixo nível de desenvolvimento e não é interessante, porque apesar de serem muitos ovos liberados e fecundados, né? Eu preciso que eles alcancem o estágio de girinos e cheguem a formar os ímagos e cheguem na fase adulta. Se essa porcentagem for muito baixa, não é rentável para mim, não é satisfatório essa produção, tá bom? A escolha de terrenos com declive, isso aqui é imprescindível. Eu preciso ter essa declividade na área em que eu vou estabelecer e implantar o meu ranário. E baixos níveis de ruídos. Assim como em outras criações, lembra quando a gente estava falando de apicultura? Existem alguns locais onde eu vou colocar aqueles que são os fixos, lembra dos apiários fixos? Eu preciso evitar certos ruídos porque eles são sensíveis ao cheiro e também a barulhos. Então, você tem que ter toda uma forma para chegar ali. Aqui também, para não prejudicar ou acelerar ou diminuir o processo metabólico, e aí você tem toda uma situação que vai desandando dentro do seu ranário, tá certo? E essa declividade, ela vai ajudar em quê? No estágio reprodutivo, onde eu vou começar a ter esse encontro, acasalamento, a formação dos ovos, esses ovos vão formar esses girinos, e esses girinos vão chegar e migrar e vão ficar ali naquela parte aquática, que é um pouquinho mais funda do meu ranário, certo? E eu também vou ter a facilidade na higienização desse local, porque os resíduos podem ser transportados vão se acumulando nesse setor e eu consigo fazer uma limpeza de forma mais eficiente, certinho? Então, tudo isso tem que ser observado antes de eu instalar a minha ranicultura, tá bom? Ou trabalhar com a ranicultura instalando os ranários, certo? Vamos seguindo. Ranários são os locais de criadouros de rã. Nós estamos na quarta questão. Utilizados pela ranicultura. Estes obedecem às necessidades das 3 fases de cultivos das rãs, sendo a fase de reprodução. Não quero essa caneta. Sai daí. Vou pro verdinho de novo. Aí. As fases de reprodução, girinagem e engorda, que a gente chama de recria também, né? Em relação ao manejo de produção de rã-touro, quais são os aspectos comerciais que devem ser observados quando eu tenho esse processo de desenvolvimento, né? Olha lá na nossa questão. A gente precisa observar a quantidade de fêmeas para os machos. Então, quando eu vou começar, eu fiz aquele diálogo, né? Eu tenho água de qualidade, eu tenho um terreno com declive, beleza. Agora o meu foco são as matrizes. Quantos que eu preciso de fêmeas e machos para começar a minha ranicultura? Então, o ideal é que você tenha de 50 a 60 fêmeas para cada 30 machos. Isso é mínimo, tá bom? Então, quando eu obtiver isso, aí sim eu vou conseguir, em 2 anos, ter um retorno dessa minha produtividade. A reprodução da fêmea, ela em média, ela vai liberar aí 5.000 ovos. Gente, óbvio que esses 5.000 aí, eles não vão ser 100% vingados, vamos dizer assim, tá? Alguns não vão chegar, ou grande parte, não vão chegar ao estágio de formação de girinos. Eles se perdem lá no início. Eu já sei que eu estou trabalhando e eu já vou ter um decréscimo nisso, tá bom? Então, eu tenho que observar isso na minha criação. Perfeito? Vamos para a quinta. Observe as figuras abaixo, A e B. Identifique a que fase do desenvolvimento das rãs se referem
e a que fase de cultivo são destinados. Que maravilha, né? Então, na letra A, a gente tem o juvenil, que é chamado de ímago, destinado à fase de engorda, e a B, o girino, que é destinado à fase de girinagem, lá no setor de girino e lá no setor de engorda ou de recria. Perfeito, galera? Então, essa foi a nossa aula 33.2 e a gente fica por aqui. Eu te aguardo com grandes expectativas para a nossa próxima aula. Beijo no coração. Tchau, tchau.